Graça e paz, igreja. Ele disse aqui para mim, fica à vontade. Vamos ficar, né? A gente chega lá. Glória a Deus. Não dá, gente, não dá para ficar falando muito, não. Vamos direto ao ponto, né? Eu vou tentar aqui passar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, aquilo que Deus falou comigo. E enquanto o pastor estava ali orando, eu falei, Senhor, se tiver uma vírgula do que eu escrevi ali, que não for para edificar, ou que for para atrapalhar alguma pessoa, eu não quero ir não. Mas se tudo que eu tiver que falar for para edificar e trazer cura, salvação, transformação de vida, eis-me aqui. Então, eis-me aqui. Que vocês possam receber tudo aquilo que Deus falou comigo, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Josué, capítulo 14. Versículo de 9 a 15. Amém? Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo, para o desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança, até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Kiriate Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Senhor, diante da tua presença, meu Pai, eu quero colocar a minha vida diante de ti e consagrar, Senhor, esta palavra, que não seja eu aqui, Senhor, falando, mas usa-me, Senhor. Senhor, que eu seja um instrumento nas tuas mãos afinado e que essa igreja, Senhor, o teu povo possa receber aquilo que o Senhor tem preparado para eles. Em nome de Jesus, então eu peço para que venha, Senhor, cada pessoa aqui venha abrir a sua mente, o seu coração para receber uma palavra que vem do Senhor, que eu realmente venha diminuir e que o Senhor venha prevalecer nessa noite. Mais uma vez, Senhor, como o Senhor tem feito, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse dia, por essa noite, por essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus. Amém. Gente, eu amo falar de Calebe. Calebe ele foi um homem reconhecido pela fé, um homem que acreditou no Senhor. E acreditar em Deus, no poder de Deus, é maravilhoso e é recompensador. Foi isso que Deus falou comigo. Acreditar em mim, acredita em mim. E aqui nessa parte, essa história, esse tempo aqui foi um período que Israel estava no deserto. Eles estavam passando por aquele momento que eles estavam no deserto de Parã, em Cades Barneia.
E Moisés escolheu 12 homens que representavam as 12 tribos de Israel. E Caleb era um dos príncipes, o líder da tribo de Judá. E então Moisés falou, vai lá, espia a terra, vê se ela é boa. Vai lá e volta aqui e fala para mim o que tem. O que tem de bom lá? Se é que tem alguma coisa de bom lá. E eles foram. E na palavra de Deus fala que eles ficaram lá 40 dias. 40 dias eles andaram, olharam, vasculharam, procuraram saber quem era, quem estava, quem morava, quem não morava, quem habitava, quem não habitava. E eles voltaram. Eles voltaram com um relatório para Moisés. Lá em Números, vamos ler esse relatório. Lá em Números, capítulo 13, no versículo 25. Fala assim: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra e haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. A terra era boa. A terra não era qualquer terra. Ali Deus falou que Moisés tomou posse da terra prometida, que era Hebrom. E Hebrom não era qualquer lugar. Hebrom não era uma cidade ruim, não era uma cidade não, né? Era uma cidade? Era uma cidade de frutos, de bons frutos. Era uma terra fértil, era tão bom os frutos, essa expressão, essa terra que mana leite e mel, era tão bom o fruto que eles não conseguiam carregar sozinhos. Na história fala que eles carregavam, que eles tiveram que colocar num pau e vir carregando em dois, de tão pesado que era aquele fruto. E aí Deus falou: é isso que eu tenho para a minha igreja. A terra que mana leite e mel é o melhor, porque eu tenho o melhor. Porque eu tenho o excelente para o meu povo. São os meus filhos, eles são eleitos, eles são a minha herança. E aí Deus falou assim: como é que vocês desejam Hebrom? Como é que vocês desejam o melhor? Mas voltam, será que a gente está voltando como aqueles espias? Porque eles, em Números, eles só esqueceram de uma coisa. Em Números 13 mesmo, um pouquinho lá atrás, no versículo 1 e 2, fala assim, ó: disse quem a Moisés?
disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Aqueles espias esqueceram que foi Deus que falou com eles. Eles foram até obedientes, mas eles não creram. Eles não creram. E aí Deus falou: não basta ser só obediente. E essa palavra veio para mim quando um dos meus filhos falou para mim: ô mãe, eu posso... O Enzo falou: mãe, eu posso... Não lembro o que ele queria, mas ele falou: eu posso determinada coisa? Falei: pode, porque você obedeceu, eu vou te dar. Aí Deus falou: é isso aí. Porque você obedeceu, eu vou te dar. Eu falei: entendi. Só que não basta só obedecer. Eu preciso crer e eu preciso lembrar que é Deus que fala comigo. Eu preciso lembrar que Deus tem uma promessa para mim. E você precisa lembrar disso. Foi Deus que te prometeu. Não esquece daquilo que Deus te falou, porque Ele vai te dar. Se Ele falou, Ele não é fiel e justo para cumprir, então Ele vai te dar. E aqueles espias esqueceram disso, desse pequeno detalhe. Um detalhe que fez com que eles não entrassem, não possuíram a terra prometida. Mas tinha um que acreditou, que viu. E aí cabe uma escolha para nós. Quem eu quero ser? Aquele povo que não possuiu e não chegou nem ver o que Deus tinha, porque às vezes a gente cai nessa, né? Sabe aquela pessoa que fala assim para você: ó, é bom, é legal, o lugar é ótimo, mas nem vai. Nem vai porque é longe, dá trabalho, é complicado, você vai ter dificuldade, para no meio do caminho, você tem que fazer 10 paradas, é caro. E aí, pela incredulidade deles, porque eles voltaram com um relatório de incredulidade, eles nem viram o que Deus tinha para eles. Eles não possuíram, não chegaram nem ver. Ou eu posso ser como aqueles 10 espias, que eu cheguei, eu vi, eu sei o que Deus tem para mim, está aqui, ó. Só porque eu não criei, eu não possuí. E aí eu falei: e aí, Senhor? Falei: eu não quero isso para minha vida, não. Eu quero ver, e o que eu ver, o que eu estiver vendo, eu quero possuir. Eu quero tomar posse. Então seja como Caleb. Seja como Caleb, que viu, entrou e possuiu. E aí Deus falou: para ver e viver o que eu prometi, é necessário ter um espírito diferente. E está aí o tema da minha mensagem: ter um espírito diferente. E é lindo como Deus se refere a Caleb. Lá em Números, pode continuar em Números no capítulo 14, um pouquinho mais para frente. Deus fala assim, no versículo 24: porém, Números 14, versículo 24: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência possuirá, em nome de Jesus. Nós vamos repetir esse versículo e você vai falar no lugar de Caleb, você vai falar o teu nome. Em nome de Jesus. Porém, tá igual aqui não? Vamos falar aqui, né? Amém. Mas o meu servo Raquel, porque nela houve outro espírito, e porque perseverou em seguir-me, eu introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Eu recebo em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. É para você e para a tua família. Você não vai entrar sozinho, os teus filhos também vão entrar, eles não vão ficar da porta para fora do reino de Deus, não. Qual é essa terra prometida?
O que você tem olhado, o que você tem visto? Aqueles espias, quando eles subiram lá e voltaram desacreditados, voltaram incrédulos. Eu fiquei pensando, como você tem voltado de uma entrevista de trabalho? Como você tem voltado de ter olhado uma casa para comprar, uma casa para alugar? Como é que você tem feito? Você chega lá, você faz o test drive no carro, fala, que delícia, é tudo que eu queria. Mas não é para mim, não. Deus coloca você dentro do lugar. Deus te faz experimentar. Deus te faz, você olha, você vê com seus olhos. Deus fala que está aqui, Hebrom está aqui. É terra que mana leite e mel, tem bons frutos. E aí, às vezes, por causa da nossa incredulidade, porque eu não estou crendo tanto assim essa semana, não pode me mostrar a semana que vem, que eu vou estar um pouquinho melhor? Não. Se Ele te colocou aqui naquele dia, naquela hora, naquele momento, é porque Ele quer te mostrar e você fala, está aqui, Senhor, é meu. É esse o teu Hebrom? Você olhou e falou, esse é meu Hebrom. Então eu recebo, em nome de Jesus. Toma posse da tua terra. E para ter um espírito diferente, é preciso ter visão diferente. Aqueles espias viram que era comum. Qual era o comum naquele momento? Ver gigante. Era uma terra cheia de gigante. O que eu estou vendo? Um monte de gigante. Só que quem tem um espírito diferente, ele vê além das dificuldades. Aqueles espias, eles voltaram reclamando, desacreditando, desmotivado. Só que em nome de Jesus nós vamos ser como Caleb. Porque quem tem uma visão diferente das coisas, reage diferente diante das atitudes que você tem pela frente, diante do seu dia a dia. Quando você tem uma visão diferente, você, em meio à crise financeira, sentimental, ministerial, não sei qual que é, porque assim, o Brasil está em crise. Aí a gente toma posse da crise, eu não entendo isso. A gente tem uma vocação para tomar posse da crise. Está todo mundo em crise, então eu também estou em crise. Aí eu não estou em crise financeira, mas eu estou em crise sentimental, eu estou em crise emocional, eu estou em depressão, eu preciso da crise, porque não está todo mundo em crise. Mas servo de Deus é diferente. Servo de Deus vê o que o homem natural não vê. Nós temos a mente de Cristo, nós precisamos enxergar o que o mundo não enxerga. Diferente já fala a palavra, diferente é aquilo que não é igual. E na palavra de Deus fala que eles verão a diferença de quem serve a Deus para quem não serve a Deus. Então eu tenho que ter essa visão diferente. Aquele que tem essa visão de Caleb, que tem esse outro espírito, que tem essa visão diferenciada, porque Caleb viu além das dificuldades. Ele viu os gigantes também, só que ele viu além. Atrás do gigante tem o quê? Ele viu que tinha gente no norte, no sul, no leste, no oeste, na fronteira. Ele viu por todos os lados que tinha, só que ele viu além. O que tem além dessa lombada? O que tem além desse morro? Tem uma terra. Tem coisa boa, tem aquilo que Deus prometeu para mim, tem um belo emprego, tem uma bela casa, tem um belo curso, tem um belo papo com o meu pai. Porque às vezes a gente vai visitar os nossos parentes e eu falo, caramba, que o meu pai ainda não é servo de Deus. Se eu for olhar as dificuldades que eu tenho para chegar a falar de Deus para o meu pai, eu não vou nem até ele. Porque ainda há incredulidade, ainda há dúvida, ainda então ou eu creio no Deus que está comigo, e eu tenho a ousadia, eu tenho uma outra visão, e eu tenho uma visão diferenciada, eu falo, não, eu tudo posso naquele que me fortalece, então eu vou, com um espírito de ousadia, com uma outra visão, e ele vai ouvir o que eu tenho para falar para ele, em nome de Jesus. O espírito diferente, quem tem um espírito diferente, é forte, suporta, avança, segue firme. Não é um espírito medroso, não é um espírito desconfiado, não tem aquela coisa, desconfiança, incrédulo, não vê o óbvio. Quem tem uma visão diferenciada não enxerga o óbvio.
Quem tem uma visão diferenciada é criativo, surpreende, anda em novidade de vida. Em nome de Jesus. Quem tem um espírito diferente, renova suas falas, é diferente. Eu não posso ver, eu vejo a situação e aí eu saio falando a mesma coisa. Eu já sabia. De novo, mais uma vez. Como é que está lá? A mesma coisa, né? Não, você tem uma visão diferente em nome de Jesus. E você vai reagir diferente porque você enxerga diferente. Amém? Em nome de Jesus. Em segundo lugar, quem tem um espírito diferente, para ter um espírito diferente, é necessário estar em santidade. E estar em santidade é permanecer diferente do mundo. E a santidade, ela te dá autoridade para dizer não às investidas do inferno, às tentações. Então, em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite com autoridade. Fala assim: eu vou permanecer em santidade. E isso significa ser diferente do mundo. Quem está disposto em nome de Jesus? Eu estou. É fácil? Não é. Mas é possível. Em nome de Jesus. Aquele que anda em santidade, Deus capacita de uma forma toda especial. Quando a gente anda em santidade, a sociedade às vezes não entende o teu posicionamento. As pessoas no teu trabalho, na faculdade, onde você anda, não entende muitas vezes algumas condutas que você tem. Mas quem tem a marca da santidade sabe que há poder de Deus para ser derramado sobre a vida, sobre a tua vida e da tua família. Quando você sabe que você está em santidade, tem dia que você sai assim para a rua, não tem? Que você fala, não, aquele dia, hoje eu estou crente, porque você vê o poder de Deus. Mas isso tem que ser permanente, tem que ser uma constante. Essa fala tem que ser todo dia, tem que ser diária na tua vida. Não pode ser aquela semana, aquele mês. Não, hoje eu estou crente. Hoje eu estou em santidade. Hoje, estar em santidade é permanecer diferente do mundo. E onde há santidade, há poder de Deus. Então, seja mais prudente, analise mais as suas condutas, seja mais vigilante, vigia. Seja mais vigilante na tua vida. Na tua vida. Cuida da tua vida, vigia a tua vida, seja mais prudente com a tua vida, porque você não vai possuir terra que não é tua. Então deixa o do vizinho, cuida da tua vida, se mantém, se consagra a Deus, seja mais prudente, olha o que você está fazendo, e a santidade ela te habilita. A santidade, ela te dá um direito de reivindicar. Lá em Josué 14, volta lá em Josué 14 que a gente leu no comecinho, do versículo 6 ao 9, de versículo 6 a 9, fala assim, ó: chegaram os filhos de Judá, Josué, em Gilgal, e Calebe, filho de Jefonés, o quenezeu, lhes disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Isso, Calebe está falando com Josué. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu relatei como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desprezaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. E aqui, eu não acabei, né? Acabei. Até 9. Acabei. Aqui, o Calebe está falando, eu permaneci, eu me consagrei, eu não me contaminei, eu tive junto a ti, eu fiz tudo o que era para fazer, eu não me desviei nem para a direita nem para a esquerda, eu continuei, o que era para guerrear, eu guerreei, o que era para fazer eu fiz, o que eu tinha para lutar eu lutei, eu permaneci do teu lado, eu permaneci junto com você, com Josué, com Moisés.
Então me dá, é meu, dá, é direito. Te dá direito a reivindicar aquilo que é teu, se você se mantém em santidade. Não tem como você não entrar na terra prometida, em nome de Jesus. Então seja leal à tua família, aos teus filhos, seja fiel ao teu esposo, seja fiel à tua esposa, seja fiel ao teu chamado, seja fiel ao teu ministério, seja leal ao seu líder, seja leal aos seus pastores. Não se contamina em nome de Jesus. Isso é estar em santidade, é permanecer em santidade. Em terceiro lugar, que Deus ministrou ao meu coração, é ter fé. Ter um espírito diferente é ter visão, é permanecer em santidade, é ter fé. Em nome de Jesus, você vai sair daqui com mais fé. Aquele que tem vai sair com mais fé. Aquele que acha que tem pouco, vai sair com fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque a fé move montanhas. Ainda que ela for do tamanho do grão de mostarda, ela move montanhas. Só que fé é diferente de otimismo. Otimismo é bom, é uma característica legal, só que é diferente de otimismo. O otimismo, presta atenção nisso, otimismo é a disposição de encarar as coisas de um lado positivo, de uma forma boa, e esperar nela um desfecho, um final feliz, bom, ainda na maior dificuldade. Ela é uma capacidade humana. Depende de um esforço, depende do teu esforço. Ser otimista depende do nosso esforço. Só que se esse esforço falhar, tudo acaba em derrota. A fé não. A fé é convicção. A fé é convicção. A fé é a confiança naquele que não falha. Não vai dar errado nunca, se você tiver fé em Deus. Em nome de Jesus, abre lá em Efésios 2, versículo 8, fala o que da fé? Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Na palavra de Deus fala que por falta de fé, porque a incredulidade e a fé não andam junto, né? Ou você tem fé ou você é incrédulo. Ou uma ou outra. E na palavra de Deus fala que toda aquela geração morreu por falta de fé. Todos, salvo Josué e Calebe. Porque tiveram fé e creram na promessa de Deus. Então, em nome de Jesus, você vai sair daqui crendo na promessa de Deus, tendo fé no Senhor. Você não vai sair daqui otimista. Moisés, quando foi atravessar o mar, Moisés foi na fé em Deus que prometeu, e aí ele atravessou. Eu acredito que Faraó não tinha uma promessa. A fé está ligada à promessa. A fé está ligada à promessa. E não havia promessa na vida de Faraó. E eu acredito que ele foi otimista em achar que ia passar pelo mar e conseguir chegar até onde eles chegaram. Então não confunda. Fé é convicção. Fé é a certeza naquele que não falha. Em nome de Jesus. Amém? E aí a gente pode escolher como aquele povo escolheu. Por falta de fé, fala o que na palavra de Deus? Que eles morreram no deserto, salvo Josué e Calebe, que tiveram fé. E porque eles murmuraram, eles morreram, eles ficaram. Aí cabe uma escolha: eu quero passar pelo deserto ou eu quero ficar no deserto? Porque no deserto, o deserto tem as nossas dificuldades, a gente tem. Qual que é o teu deserto?
Qual é a situação que você está? Qual é o relacionamento que você está? Como eu sei que é deserto? Se eu estou sedenta, eu estou incomodada, eu ando de um lado para o outro, eu não vejo o fim, eu não vejo o final dessa história, está longe, eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu me vejo sozinha, eu não vejo o final do túnel. É um período de deserto, estou incomodada, eu estou sedenta, eu estou perdida. Se eu estou assim em alguma área da minha vida, eu tenho que escolher passar por ele ou ficar nele. E aquele povo escolheu ficar, porque na palavra de Deus diz que eles murmuraram. E porque eles murmuraram, eles pereceram, eles morreram. E do mesmo jeito que muitas coisas habilitam a gente para viver as bênçãos de Deus, a murmuração também. Em 1 Coríntios 10:10, se vocês quiserem abrir, abre, mas não precisa. Mas em 1 Coríntios 10, versículo 10, fala assim, ó: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Em nome de Jesus, isso não faz parte da nossa vida. Se há murmuração em alguma área da sua vida, é hoje que a gente vai parar de murmurar. Porque eu não vou permitir que o espírito exterminador entre dentro da minha casa. Porque nós recebemos no primeiro dia, logo no primeiro dia, autoridade. Então, em nome de Jesus, a gente tem que sair daqui cheio da autoridade. É hoje, é agora que eu vou parar de... O que é murmuração? É reclamar. Já foi falado aqui em vários outros cultos. E a palavra vai se confirmando. Em nome de Jesus, amém? Quando a gente murmura, quando a gente deixa... O que acontece quando a gente murmura e faz com que isso aconteça? Com que o exterminador entre. Os sonhos vão embora, apaga a minha fé. Aquilo que eu estava tão próxima de chegar, eu estou com o pé dentro. Eles estavam dentro da terra. Mas porque eles murmuraram, eles perderam, eles morreram, andaram para trás. Aquilo que estava tão perto se torna tão longe. Então, em nome de Jesus, isso não pode fazer parte de um povo eleito. Isso não pode fazer parte de quem tem um espírito diferente, quem tem visão de Cristo, quem anda pela fé, quem caminha em santidade. Em nome de Jesus. Amém? E, em quarto e último lugar, a marca da perseverança. Josué 14, 10 e 11, pode ficar ali em Josué mesmo. Josué 14, versículo 10 e 11. Perseverança. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair como para voltar. Em nome de Jesus, quando a gente persevera em Deus, pode passar o tempo que for, aquele que persevera em Deus não se cansa de esperar a promessa chegar, em nome de Jesus. Mas como eu sei, Raquel, que eu estou perseverando em Deus ou eu estou dando murro em ponta de faca? Como que eu sei se eu estou perseverando e caminhando com o Senhor, ou se eu estou rodando lâmpada e não vira, não acontece? Se você estiver vivendo a palavra de Deus, se você estiver vivendo aquilo lá que fala, ó, como que eu sei? Quando você chora uma noite e a alegria vem pela manhã. Aí você está perseverando em Deus. Quando mesmo na dificuldade você tem toda a paz que excede entendimento. Aí você está perseverando em Deus. Quando eu trabalho de uma forma tão desgastante, tão difícil, tão pesado, e eu durmo 2, 3 horas, eu sou renovada pelo poder de Deus. E aí isso
São as respostas que Deus me deu quando eu sei que eu estou perseverando em Deus e não estou dando murro em ponta de faca, quando eu sei que eu não perdi o foco. Agora, se esse choro está durando uma semana, um mês, um ano, quando eu trabalho e a minha mente, ou então eu nem trabalho tanto e eu estou cansada, mas eu nem trabalhei tanto, por que eu estou tão cansada? É porque você perdeu o foco, você não está gastando as suas energias com Cristo. Em nome de Jesus, quando a gente gasta as nossas energias no foco certo, com Jesus, colocando Deus à frente das nossas coisas, há esperança, há renovo, há vitalidade, há garra, há força, porque você sabe que o Senhor é com você. Então persevere em Deus como Caleb perseverou. E porque ele perseverou, ele entrou na terra prometida. E na palavra fala que ele não entrou sozinho, entrou ele e a família dele. Em nome de Jesus, você vai receber nessa noite vitalidade. Não vai se cansar para entrar na terra prometida, porque aquele que permanece em Deus não se cansa, aquele que tem um outro espírito tem uma visão diferenciada, aquele que tem um outro espírito como Caleb, ele permanece em santidade, não se contamina por qualquer coisa, aquele que tem um espírito diferente, caminha em fé, em nome de Jesus. Amém? É isso que Deus tem para a nossa vida, é Hebron. E aqui eu encerro a minha palavra. E nós vamos escolher ser como Caleb, nós vamos ter a nossa escolha, que nós vamos ver e possuir. E aí Deus falou um negócio comigo muito legal, que eu pensei na minha mãe, eu pensei em algumas pessoas. E Deus falou assim, você que está beirando 60 ou 70, você que lembrou da sua avó, você que lembrou do seu pai, você que lembrou da sua mãe, você que lembrou de 70 anos para cima dessas pessoas, pode falar para eles que eles não estão esquentando banco na igreja, que Deus tem muita promessa para eles, porque Caleb tinha 85 anos quando ele entrou na terra prometida. Então não é para jovem, não é para adulto, não é para quem está no vigor da sua idade, que está trabalhando feito louco, não. E eu falei, Senhor, obrigada. Eu vou falar para minha mãe, que não é para ela desistir, apesar que ela não é uma senhora que desiste, mas às vezes vem nela um abatimento. Será? Como será? Você está aí na flor da idade, você só tem 65. Se eu chegar nos 65 como a minha mãe, eu estou bonita, eu estou bem na fita. Então, em nome de Jesus, pode dar notícia quando você chegar na tua casa, pode dar notícia para o teu avô, para a tua avó, fala, vó, tem promessa ainda, não desiste não. Ô mãe, tem promessa e vai entrar todo mundo, não vai entrar, não vou entrar só eu não. Mãe, a senhora vai entrar, vó, com 90 você vai entrar também. Em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que vocês ficassem de pé, eu quero encerrar e que nós possamos sair daqui com essa marca, ter um espírito diferente para entrar na terra prometida, em nome de Jesus, amém? Senhor, diante da tua presença, meu Pai, eu quero colocar aqui a tua igreja, a minha vida também, Senhor, obrigada por essa palavra, que nós possamos sair daqui, Senhor, como Caleb. Nós lemos esse versículo, onde o Senhor falou de uma forma toda especial, chamou com carinho, chamou Caleb de meu servo. Senhor, aqui estão os teus servos. Se o Senhor chamou de servo, é porque eles são obedientes, é porque eles vão permanecer em santidade, porque o Senhor trata com carinho, porque o Senhor chamou de servo e falou, eles vão entrar na terra prometida, é porque nós estamos preparados, e se ainda não estamos, o Senhor vai preparar dia após dia, porque a palavra tem sido derramada. Então, Senhor, eu te agradeço, que nós possamos nesse mês, Senhor, no mês 9, o mês de setembro, receber mesmo, possamos entrar na nossa terra prometida, receber o nosso Hebron, a terra que emana leite e mel, que são frutos, Senhor, excelentes, porque o Senhor trabalha com excelência. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa porção. Eu quero te agradecer, Senhor, que nós possamos sair daqui com vitalidade, assim como Caleb permaneceu firme,
firme nas promessas do Senhor, que nós possamos também permanecer e não desistir, porque aquele que é fiel, o Senhor é fiel e justo. Aquele que prometeu, Ele entrega, Ele dá. Muito obrigada, Senhor, porque é tempo de nós recebermos. Caleb significa conquista, e nós vamos sair daqui para conquistar em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus.